Boa noite a todos. Em sua quinta edição, a Semana Espírita Circuito das Águas homenageia em 2021 o saudoso professor Herculano Pires. E após tantas emoções e conhecimentos compartilhados nos últimos dias, damos início à nossa quinta noite, com muita gratidão a Deus e a toda a espiritualidade amiga, e por isso rogamos todo o seu amparo e proteção nesses instantes que teremos agora. Abrimos nossa noite com a presença de Célia Tomboli e sua filha Magali Tomboli. Sejam bem-vindas. Olá, boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva em mais este encontro de amor. Boa noite, Thaís. Boa noite, Magali. O agradecimento é todo nosso. Então, a Célia é espírita desde os 20 anos, né, e fundou com seu marido o Lar Espírita Cristão Alvorada Nova, que atua em uma região carente da cidade de São Vicente. Célia e Magali têm 18 CDs gravados, que auxiliaram na construção da instituição e continuam ajudando na sua manutenção. Teremos, então, em suas músicas, a nossa prece de abertura. Fiquem à vontade, meninas. Então, vamos lá. Eu só vou dar uma satisfação. De vez em quando eu vou sair da tela aqui, porque eu sou a DJ também. Então, tá joia. Então, vamos iniciar o nosso trabalho. Nós levamos a palavra do Evangelho através da música. E eu sempre digo que eu não sou autora de nenhuma música. Eu sou só intérprete. Porque tem tanta coisa linda na doutrina e a espiritualidade não ia usar médiuns para essas músicas ficarem na gaveta. Então, a minha tarefa é divulgar o espiritismo através da música. E toda a música que nós cantamos, ela tem uma história, ela tem um objetivo. É uma mensagem sempre direta para todos nós. E vamos iniciar com Cantiga de Paz. E a autora espiritual é Alta de Souza, da letra. E a música é de Dolores Duran, já no plano espiritual. É uma parceria. E quem recebeu esta música é Brunildes Mendes do Espírito Santo, que fundou o Lar de Teresa no Rio de Janeiro, na Avenida Copacabana, em que eu tive o prazer de conhecer. E Cantiga de Paz, o nome já diz tudo. Nos traz paz, tranquilidade, para enfrentarmos, principalmente, essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Porque serve para a transformação do ser humano. Então, não estejamos inquietos, nem com medo, nem apavorados. Prestemos atenção do que diz Cantiga de Paz. Vamos lá, maestro. A todos que nos ouvem, prestem atenção. Que recado maravilhoso para todos nós. Realmente ela é uma cantiga de paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta meu erro. Faz esse silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora não mais além. Em sua longa
da estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão. Sua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem sofrendo chuva e vento, o trigo dora o campo, sem falar de sua dor. E assim que o bem passa, a terra generosa desabordou em flor. Imita a natureza, imita a natureza, e se desfazem luz, e se desfazem luz, até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas, até o amanhecer. Imita a natureza, e se desfazem até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas, até o amanhecer. Lembrando uma frase de Paulo, que acompanhou sempre a minha vida, né? E eu escutava no meu ouvido: não estejais inquietos por coisa alguma. Coisa alguma é nada. Toda inquietação nossa resulta em dois motivos. A gente tem dois trabalhos. O primeiro de inquietar-se e depois desinquietar-se. Não estejais inquieto por coisa alguma, porque não adianta a gente ter medo de nada. A gente tem que enfrentar o medo. Muitas pessoas têm medo da morte, né, Magali? E todos nós sabemos que vamos voltar para casa, voltando para casa. E quando a gente fala dessa realidade, o povo fala, vai falar de morte? Voltando para casa, de Eliminando, que Magali gravou no CD Desabafo. Todos nós vamos voltar para casa, gente. A gente só volta para casa antes da hora quando tiramos a própria vida. Mas o dom de Deus é a vida. Deus nos deu a vida, essa oportunidade. E nós temos a vida nas mãos de Deus. Não estejamos inquietos, certo? Porque todos nós vamos voltar para casa na hora que tivermos que voltar. De um jeito ou de outro. Não é? Muitos de nós somos pegos de surpresa. Infartamos, de repente, voltamos para casa, esperávamos. Temos que ter essa consciência, que na terra somos mortais. Vamos lá, voltando para casa. Simples assim. Um assunto meio desagradável, mas é a realidade. Essa é a realidade de muitos. Quando chega o momento e não se dá conta. Um abraço para o amigo
Hélio Menandro, autor da música. Se algum dia você notar e quando falas não te escutam, aos teus gestos não conseguem ver, não encontras o que busca, pode ser que possa se exaltar e gritar pedindo atenção. Mesmo assim ninguém irá te ouvir, é que você já se foi daqui, vive em outra dimensão. Quando pra casa voltar, Um grande benefício tem. é que a missão já terminou. e o filho voltou aos braços queridos de Deus. Quando pra casa voltar, um grande benefício tem. É que a missão já terminou e o filho voltou aos braços queridos de Deus. Na viagem vais levar, todo tem que semear, irás colher. O progresso que alcançou, o amor que espalhou, será mérito seu. É só um levante, duas coisas. Afeto conquistado e crescimento adquirido. E a doutrina é um prato cheio. Se algum dia você notar que quando falas não te escuta, aos teus gestos não conseguem ver, não encontras o que buscas, pode ser que possa se exaltar e gritar pedindo atenção. Mesmo assim, ninguém irá te ouvir, é que você já se foi, vive em outra dimensão. Quando pra casa voltar, um grande benefício teu, é que a missão já terminou e o filho voltou aos braços queridos de Deus. Quando pra casa voltar, um grande benefício teu, é que a missão já terminou e o filho voltou aos braços queridos de Deus. na viagem vais levar, todo bem que semear, irás colher. O progresso que alcançou, o amor que espalhou, será mérito seu. Gente, a vida é um trem-bala, né? E temos uma música, chama-se Último Aviso, de Sandra Chaves. Aqui, uma cidadezinha vizinha da nossa. Cidadezinha não, Praia Grande, né? É muito bonita. E Sandra Chaves nos mostrou essa música, Último Aviso, que foi premiada. Então, os avisos nós estamos tendo. Há quanto tempo? Arrependei-vos. Jesus veio há 2000 anos, né? Trazendo a mensagem de boa nova e a gente não acorda. E a vida é um trem-bala, como diz aquela outra música. Mas esta que nós vamos cantar chama-se Último Aviso. E nós estamos tendo esse último aviso para transformarmos, porque o nosso planeta não pode continuar como está. Tem que se modificar. Vamos lá, Magali? Último aviso. Quem ficar de fora, próximo trem ainda demora. Terá passagem só quem tiver amor. Olha só a advertência que tem nessa música. E eu fiz ela isso nesse vídeo, para a gente acordar que o trem está correndo.
Vamos acelerar o passo para tomar o vagão. Um novo século está começando, planeta Terra se modificando. Mas o homem ainda não compreendeu nenhum motivo por que ele nasceu. Domina alta tecnologia e facilita o nosso dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o mestre diz. Ok. Vem aprendendo a mão do nosso irmão, deixar de lado o orgulho e a ambição, para tornar nosso mundo feliz. E que adianta quando da ciência, se só usarmos nossa inteligência Para enriquecer, ter e conquistar, e pela força o outro dominar. Quando partirmos para o outro lado, nada levamos na grande viagem. Somente o bem que houvermos praticado Será notado em nossa bagagem. Cristo alerta a hora da verdade, Já está passando o trem da eternidade. e o próprio Mestre Jesus é o condutor. É o último aviso. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora, terá passagem. Só quem tiver amor. Olha o ritmo do trem. É acelerado. De que adianta você da ciência, Se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ter e conquistar, e pela força o outro dominar. quando partimos para o outro lado, nada levamos na grande viagem. Somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. E só desce a hora da verdade. Já está passando a eternidade. E o próprio Mestre Jesus é o condutor. Nosso planeta. Último aviso que ficar de fora, próximo trem ainda demora, terá passagem. Só quem tiver amor. O trem está acelerado. Não pensamos tempo. Só quem tiver amor. Só quem tiver amor vai retornar aqui. Porque, como diz uma música que também nós cantamos, de Roberto Ferreira, que diz um pedacinho só. E a humanidade herdará um dia o paraíso prometido por Jesus, com muita paz, união e harmonia, muito amor e alegria, enfim, um mundo de luz. Então, a gente tem que acordar, né? E por falar em acordar, a Magali gravou uma música que eu gostaria que ela cantasse. Acorda, Brasil. O Brasil precisa acordar. Ele é celeiro do mundo. Brasileiros, não haverá nenhum país como este.
Imita na grandeza a terra em que nascestes. Tantas pessoas lutaram pela independência do Brasil. E o Brasil não pode ser escravo de nenhum outro país. Jesus transferiu o seu evangelho, a sua mensagem de boa nova para as terras distantes, porque os seus não o aceitaram. E o Brasil é coração do mundo, é a pátria do evangelho. Temos que acordar e se levantar. Se levantar com amor, fraternidade. Acorda, Brasil. É uma música de Ari Barroso. Discografia de Marisa Cajado, que Magali gravou no CD Desabafo. E precisamos acordar para essa realidade que estamos vivendo. Brasil, celeiro do mundo, espiritualmente e materialmente. Vamos lá. Acorda, Brasil. No ritmo bem brasileiro, que sacode os brasileiros de raça e de coração. Um abraço, Marisa Cajado. Deus te abençoe. Este céu dourado, este mar prateado, pôr do sol a banhar, esta praia brilhante, coqueiro cantante, esperança no ar. Esta graça morena e passa parceira da raça brasileira, esta gente altaneira que esquece a desgraça na lua cesgueira. Este país menino que traz no destino e plantação do amor, No cantar seresteiro, vai arando canteiro, promessa de flor. Traz o espírito no peito, mas o olhar vai sem jeito, ganhando. e ao mirar o infinito, a esperança dá um grito dentro do coração. Acorda, Brasil! Acorda, Brasil, acorda, escuta, tem ligação entre Jesus e a terra, na guerra da evolução. Salve Ari Barroso! Salve os cancioneiros do infinito, que continuam, tá? Mas aqui, nos estimulando a acordar. Brasileiros, acordem. Este país é Cristo. O cristianismo impera no Brasil. Neste país menino que traz no destino em plantação do amor, o cantar seresteiro vai arando campeiro, promessa de flor. Traz o espinho no peito, mas o olhar vai sem jeito, ganhar gratidão. E ao mirar o infinito, a esperança dá um grito dentro do coração. Vem conosco. Acorda, Brasil, acorda, escuta, tem ligação entre Jesus e a terra, na guerra da evolução. Acorda, Brasil, acorda, escuta, tem ligação entre Jesus
vive a terra na guerra da evolução. Estamos aqui para evoluir. Então, vamos modificar o nosso mundo, fazendo esforços para melhorar. Quem está a fim de melhorar o mundo, de modificar o mundo? Esta música é de Sandra Chaves. Então, está no nosso CD Transição, por favor. Depois dessa, avisando para os meninos aí, que já é a próxima para a gente finalizar. Então, escutaram? Depois dessa música, é Lição para a Humanidade. E em seguida, vamos fazer a prece de Francisco, encerrando o nosso evangelho musical, que é muito importante, que a gente acorde, a humanidade acorde. Vamos lá. Vamos modificar o nosso mundo, nosso planeta Terra. Estamos falando da raça humana. Vamos modificar o nosso mundo, fazendo esforços para melhorar. Valorizando então cada segundo, o tempo que passou não vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo assim a vida é tão linda e pode ser melhor de se viver. A vida pode ser bem melhor de se viver, com fraternidade e amor de coração. A união, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Vocês sabem o que é o Espiritismo? Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. Espiritismo é luz que ilumina A estrada a perfeição. Sigamos o que ele Determina, amar e instruir-se a solução. As coisas básicas. Espírito, amai-vos e instruir. Eis o que Kardec nos recomenda. A união, a fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com vontade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, e por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para dinheiro. Sem ele Cristo o mundo transformou. Já aprenderam o que é o Espiritismo? Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva A perfeição Sigamos o que ele determina. amar e instruir-se a solução. Espiritismo é luz Que ilumina a estrada que nos leva. a perfeição. Sigamos o que ele Determina amar e instruir-se. amar e instruir-se a A solução para solução. todos os problemas do mundo. Amar. Sem amor não há vida. E saímos da ignorância. Conhecimento nos liberta. Certo? Bom, e agora, lição para a humanidade, música inspirada a Roberto Ferreira, em 17/5/92.
E vamos lá. Lição para a humanidade. Ele veio há mais de 2000 anos, trazendo esta lição. E nós não aprendemos? Por quê? O que nos falta? Aquele povo reunido ao seu redor, absorvendo sublimes ensinamentos, seu evangelho aplacando a dor maior, quando consolo em meio a tanto sofrimento. Quanta saúde e quanta felicidade vinham das mãos daquele mestre tão bonito. Quanta certeza da vida na eternidade, quanta verdade vinda do Pai infinito. Ele traçara por sua própria vontade, através do sacrifício e da dor, uma jornada para nos levar da iniquidade, ensinando a caridade e o amor. E aquele dia ficou para sempre gravado no éter cósmico da toda a eternidade, pois mesmo tendo sido ele crucificado, rogava ao Pai que perdoasse a humanidade. Quando o amor ele doou naquele dia, quando o perdão daquele coração fluía, virando paz, candura, simplicidade. Toda a ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Quanto amor ele doou naquele dia. Quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição da humanidade. Quando o amor me ligou naquele dia, quando o perdão daquele coração
melancolia, vivendo paz, candura e simplicidade. Ah, quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. E naquele momento ele ainda orou por nós. Perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. E encerrando a nossa apresentação, agradecemos a todos e vamos orar com Francisco de Assis. E que façamos a nossa prece de coração. Juntemos os nossos corações para que a luz se faça no nosso planeta. Senhor, fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio, Eu leve o amor, onde houver ofensa, eu leve o perdão, onde houver discórdia, eu leve a união, onde houver dúvida, eu leve a fé, onde houver erro, eu leve a verdade, onde houver desespero, eu leve a esperança, onde houver tristeza, eu leve a alegria, onde houver treva, eu leve a ó Mestre, assim eu procuro em paz. consolar e ser consolado, Compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é tanto, que se recebe, é perdoar que se é perdoado, e é morrer do que se vive para a vida. Senhor, estamos reunidos neste momento em seu nome, te pedindo a paz, a sabedoria e a força. Queremos olhar o mundo com olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Queremos olhar teus filhos como tu mesmo os vê e assim poder ver somente o bem em cada um. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que só de amor se encham os nossos corações. Que sejamos tão bondosos e alegres para que todos que se aproximarem de nós sintam a nossa presença. Reveste-nos de sua graça, Senhor, para que no decorrer de nossas vidas não te ofendamos, mas possamos a todos te amar. Mestre, assim eu procuro mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar,
e ser amado. Foi o segredo que se disser. É perdoado que se é perdoado. E é morrendo que se foi para a vida eterna. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva a todos. Muito obrigada pelo convite e pela atenção de todos. Muito obrigado, gente. Toninho, Caio, Thaís, muito obrigada pela oportunidade e um grande beijo a todos. Estão nos ouvindo? É para continuar? Acho que perdemos a conexão. Será? Alguém se ligou. É. Não tem nem. Aí, voltou? Voltamos. Os probleminhas técnicos, mas já voltamos. Meninas, não estamos ouvindo. Faz parte. Não? Vocês estão me ouvindo agora? Tá baixinho, mas dá para ouvir. Será que é o meu microfone? Melhorou? Ainda está um pouquinho baixo. Tá. A gente agradece, né, a participação de vocês. Só tivemos elogios aqui pelas vibrações, pela voz gostosa de ouvir, né, pela animação. E tem até um beijo carinhoso que mandaram aqui para vocês, né? Então, a gente agradece muito, né, que vocês possam estar mais vezes conosco. Viu, meninas? Foi Obrigada, muito bom. Thaís. Deus te abençoe, querida. A todos Vamos nós. em frente. Vamos. Bem, agora a gente começa recebendo a nossa palestrante de hoje, Jussara Prete Kornigold, né? Seja bem-vinda, Jussara. Olá, tudo bem, Thaís? Olá, dando um abraço aqui a todos e especialmente aqui a querida Célia e Magali pela inspiração. Vai ser difícil seguir vocês, hein, agora. Veio no nível. Então, a Jussara é uma das fundadoras e presidente do Grupo Espírita de Nova York e da Aliança Espírita de Livros, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos e secretária-geral do Conselho Espírita Internacional. É escritora e tradutora e tem trabalhado na tradução e publicação de livros e materiais espíritas desde 93. Jussara hoje nos apresenta o tema Sinais dos Tempos e as Expiações Coletivas. A palavra é sua, Jussara. Obrigada, Thaís. E meu som tá bom? Tá tudo direitinho? Não tá cortando? Porque a minha internet aqui também não estava muito boa agora há pouco. Qualquer coisa você volta que aí eu entro pelo telefone, tá bom? Tá bom. Obrigada, então. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar participando dessa celebração com vocês, desse convite tão carinhoso que chegou para participar da 5ª Semana Espírita do Circuito das Águas de Herculano Pires, a quem eu tenho uma grande admiração. E já tivemos também a oportunidade de traduzir algumas de suas obras e publicar aqui em inglês nos Estados Unidos. Hoje, então, a nossa temática que foi pedido para que nós desenvolvêssemos, fizéssemos assim as nossas reflexões,
é a respeito dos sinais dos tempos, sobre as expiações coletivas, que é algo que está muito presente na realidade, né, no momento, falar sobre os sinais dos tempos, as expiações coletivas, porque nós estamos verdadeiramente vivendo essa época em nosso planeta. Muito já foi anunciado anteriormente, e agora continuamos ouvindo os avisos, as vozes dos imortais que vêm nos falar da necessidade da nossa reflexão, da reavaliação de nossos conceitos, da renovação de nossos seres, da nossa moralização, para que possamos acompanhar, não somente, mas especialmente, seguir e realizarmos, ajudarmos em todo esse processo de transição. Então, esse estudo, obviamente, nós não podemos falar sobre sinais dos tempos sem nos referirmos à obra de Kardec, né? Mais especificamente a Gênesis, o capítulo 18, onde Kardec trata a respeito dos sinais dos tempos são chegados, nos fala sobre a nova geração, coroando assim toda a sua obra, pois pouco depois estaria nos deixando na matéria esse grande mestre de Lyon, nosso codificador Allan Kardec. Então nos fala, Kardec salienta nesse capítulo, realmente que esses são tempos marcados por Deus, né? O que significaria tempos marcados por Deus? Afinal de contas, não são todos eles marcados? Indubitavelmente, mas temos que compreender que são aqueles tempos aonde é chegado o momento de fazer uma aferição, aonde é chegado o momento de nós realmente nos reposicionarmos, porque tudo está submetido à lei do progresso. E o nosso planeta, não simplesmente porque não vamos falar aqui a nível físico do planeta, apesar de que nós compreendemos que o planeta também passa por um progresso físico, mas especialmente pelo processo de lei de progresso mais relacionado aos seus habitantes, que somos nós. Então, moralmente, a humanidade vem progredindo. Muitas pessoas às vezes falam, mas onde é que está esse progresso que nós não estamos vendo tanto assim? Mas o progresso está acontecendo, ainda que lentamente, ainda que no passo que nós, seres humanos, estamos sendo capazes de realizar, mas esse processo vem acontecendo, vem aumentando assim o nosso senso moral, vemos um abrandamento dos costumes, vemos com isso as coisas, de uma certa forma, nos convidarem, inclusive, a sairmos da nossa posição de conforto, né, de acomodação, para realmente começarmos a trabalhar essas ideias que já surgem em nós, as ideias que são trazidas, renovadoras, por espíritos que estão retornando à matéria para nos incitar a todo esse processo de regeneração. Já não precisamos simplesmente nos preocupar com o desenvolvimento da nossa inteligência. Em uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito nos adverte que o nosso progresso intelectual tem ultrapassado muito o nosso progresso moral. Então, nós estamos em um momento crucial para essa passagem, para esse sinal dos tempos, para essa transição, justamente de trabalharmos mais os nossos sentimentos. Mas como é difícil, né, quando nós temos que trabalhar o nosso campo moral. Como é fácil, muitas vezes, nós notarmos os defeitos alheios, o que os outros ainda precisam realizar, mas quando chega na hora da nossa reflexão, do nosso trabalho interior, aí nós vemos
como não é fácil nós darmos esses passos, porque ainda somos seres atraídos pela sombra, apesar de que já compreendemos que a luz nos espera. Então é um período de transição para o nosso espírito bastante difícil, mas que nós já vemos esse movimento acontecer em nós mesmos, em algumas pessoas mais do que outras, nessas gerações novas que estão vindo justamente para trabalhar uma estrutura diferente, para justamente nos ajudar nesse processo de depuração dos nossos sentimentos, porque tudo diz respeito ao nosso sentimento. Muitas vezes, quando nós pensamos, a nova era vai chegar, às vezes a gente tem aquela visão, né, daqueles de filmes futurísticos, né, de desenhos futurísticos, né, imaginando os carros voadores, toda a parte que diz respeito mais à evolução no campo material. Mas a evolução de um orbe, a evolução e a depuração de uma psicosfera que nos envolve só ocorre através da renovação dos nossos sentimentos. E é por isso que nós chegamos num momento onde nós vemos o mundo angustiado. Nós estamos vivendo uma angústia. Não uma angústia simplesmente pelo que está acontecendo, pela pandemia que estamos vivendo, mas porque o nosso próprio ser já clama por algo a mais, já não se conforma mais com as injustiças que nós vemos. Mas quem somos nós neste momento para reclamar a justiça, quando nós ainda estamos relutando para praticarmos nós mesmos? Muitas vezes nós gostaríamos de imaginar, e isso nos fala também no livro A Gênesis, que todas essas mudanças podiam ocorrer de uma forma mais leve, mais gradual, mas as mudanças não ocorrem sem comoções, o que não significa que, como antigamente nós pensávamos, alguns ainda pensam hoje, que isso vai implicar em nós termos ainda mais pandemias, ainda mais infortúnios, né, de todas as formas acontecendo em nosso planeta. Mas nós vamos ver que é o que já estávamos falando, nessa angústia que falamos, que apresentamos, que já não é mais o que acontece nas entranhas do globo que nos preocupa ou que vai causar essa transformação, mas aquilo que acontece em nós mesmos. Nós já estamos num período de inquietação. Já clamamos, já queremos algo a mais, já queremos ver essas mudanças acontecerem. E nos condói ver o sofrimento do nosso próximo, quando antes ainda éramos tão indiferentes aos sofrimentos alheios. Então isso significa o quê? Significa que a humanidade está se tornando adulta. Nós estamos deixando aquelas primeiras fases aonde iniciamos, né, como espíritos simples e ignorantes, passando assim por várias encarnações mais preocupados ou unicamente preocupados com a nossa subsistência, a ponto que depois fomos querendo encontrar um pouco mais de conforto, um pouco mais de facilidade nessa questão da subsistência, e agora onde já com um certo conforto adquirido, nós percebemos que a paz e a felicidade que nós imaginávamos estar fora, que nós imaginávamos poder ser adquirida através deste conforto exterior, que nós não alcançamos necessariamente, por causa do que nós estamos falando. Mas a reencarnação vem nos dando assim oportunidade de cada vez mais realmente
crescermos, nos desenvolver. Como nós falamos às vezes das crianças, né? As crianças, quando estão passando pelo seu processo de crescimento fisiológico, elas têm aquelas dores de corpo, as dores dos ossos crescendo. Nós estamos passando por essas dores da alma que fazem parte do nosso crescimento. Então nós vamos ver cada vez mais, e isso já está ocorrendo, que aquela geração, ou vamos dizer assim, aqueles espíritos encarnados que ainda estão muito presos a erros e preconceitos, cada vez mais vão ser encaminhados para planetas que estão mais condizentes com o seu nível, com os seus anseios, que são anseios diferentes daquele que nós iremos encontrar em um mundo de regeneração. Então, cada vez mais nós vamos ver, assim, um progresso ascensional. Mas, obviamente, essas coisas não acontecem do dia para a noite. Então, as pessoas falam, mas a gente já não está no mundo de transição? Por que eu não estou vendo tanta mudança assim? Porque nós estamos nos primeiros minutos de um novo dia. E os primeiros minutos de um novo dia ainda está imerso nas sombras. Então é exatamente onde nós nos encontramos, mas onde nós estamos tendo a oportunidade de nos decidirmos para qual caminho nós queremos seguir. Então nos falam os espíritos, né, através de várias comunicações, de médiuns que nós temos assim total confiança, que são realmente chegados estes tempos, que é chegado realmente esse momento da separação do joio do trigo, mas não naquela imagem infantil que nós podemos ainda ter de imaginar Deus chegando lá e separando esse vai, esse não vai, mas por causa das nossas próprias escolhas. Então, o que está se preparando agora não é o fim de um mundo material, como muitas pessoas acreditam, mas o fim de um mundo moral. Ou melhor, onde a moral que deve imperar ainda não existia. É um mundo que ainda está cheio de preconceitos, de orgulho, de egoísmo, de fanatismo, mas que cada vez mais vai estar se renovando. Não só pelos espíritos que estão chegando agora, mas através da nossa própria atuação no presente e seguramente num futuro, quando retornarmos, para consolidar em próximas encarnações todo esse trabalho que nós temos assim assistidas. Então, numa mensagem do livro Obras Póstumas, né? Nós vemos os espíritos nos dizendo o seguinte: espíritas, o futuro é vosso. De todos os seres e de todos os seres humanos de coração e devotados. Então, não estamos falando aqui que simplesmente os espíritas vão se salvar, não é isso, né, gente? Deus está acima de tudo e não é um rótulo religioso, espiritual, que representa nenhuma salvação, mas simplesmente a nossa atuação dentro daquilo que já conhecemos e daquilo que nós estamos vivendo, trazendo como experiência para os nossos dias. Então nos adverte esse espírito que passa essa mensagem que precisamos trabalhar sem descanso e agradecer a Deus de nos ter colocado na vanguarda dessa nova falange. Muitas pessoas a gente vê falando, mas está muito difícil viver nesses tempos, com toda essa dificuldade que estamos atravessando, com todo esse sofrimento. Mas eu tenho certeza que mais para frente, não neste momento em que estamos sentindo toda a gravidade deste processo, nós iremos olhar para trás e dizer que bênção foi poder ter vivido nessa época, ter contribuído para que esse novo tempo chegasse, para que o período de regeneração começasse os seus primeiros passos de consolidação em nosso planeta. E
nós não podemos imaginar que tudo isso possa se processar de uma maneira que não vai nos tirar, como nós falamos, da nossa zona de conforto. São necessárias lutas, são necessários o nosso empenho, são necessários nós usarmos, inclusive, as nossas próprias forças físicas, a nossa capacidade intelectual, principalmente para podermos dominar as feras que habitam em nós. Quantas vezes já ouvimos dizer que hoje já não somos mais levados aos circos ou que precisamos queimar numa fogueira, mas queima em nós, ou é preciso queimar em nós essas bestas que representam as nossas imperfeições e que nos impedem ainda dessa libertação total. Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem dada pelo nosso querido Divaldo Franco, já em 2010 dizia o seguinte, que nós estamos agora em um novo período. Que esses dias estão assinalando uma data muito especial, a data da mudança de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente está dando lugar a um amanhecer de bênçãos. Então, nós temos esses grandes emissários do bem que vêm nos advertindo, mas nos advertindo para quê? Para nos condenar nos nossos procedimentos ou para nos motivar nas nossas determinações? Eu sempre que falo sobre, ou sou convidada a falar sobre a questão, né, dos sinais dos tempos, expiações coletivas, é um tema que é difícil, né, nós conversarmos, porque, por um lado, nós temos que falar a respeito das dificuldades, das perdas, das dores que passamos pelas expiações coletivas. Por outro lado, nós temos que chamar a nossa atenção para o despertar. E não é fácil. Não é fácil para nós todo esse processo e nós ouvirmos que são chegados os dias em que não dá mais para nós adiarmos esse nosso progresso. A nossa oportunidade como trabalhador da última hora é agora, na última hora, é a última hora. Então, muitas vezes, ao ouvir isso, nós nos sentimos intimidados até. É difícil nós ouvirmos, chega de brincar, chega de imaginar que a gente tem todo o tempo do mundo. Essa pandemia vem provar como nós não temos todo o tempo do mundo. Quantas vidas estão sendo ceifadas de um dia para o outro? Não temos mais tempo a perder. Então, como disse o Dr. Bezerra, essa grande noite que se abatia sobre a terra, então nós temos que ficar felizes, porque nós vivíamos numa noite e agora podemos participar do começo de uma nova era, de um novo dia, e de algo que será muito melhor para nós, de um mundo onde não teremos mais que viver tantas dificuldades, tantos desafios quanto nós temos nesse mundo. Então nos fala, Dr. Bezerra, que essa grande transição começou e é por isso que nós estamos vendo essas mudanças físicas, geológicas e as morais que são inadiáveis. Já não é mais tempo para nós realmente pensarmos, eu tenho outras encarnações, né? Eu posso tentar fazer no futuro, né? O espírita às vezes tem dessas coisas também, né? Como a gente gosta de adiar, né? Tudo, deixa para amanhã o que pode fazer hoje. A gente pensa, não, se eu não conseguir agora, eu tenho uma outra encarnação. Tá, vamos ter outra encarnação, é verdade, absoluta. Vamos ter muitas. Mas aonde? Em que condição? Será que teremos a bênção
de voltar a um mundo que está para um processo de regeneração, ou vamos ter que ir para um mundo que ainda está em expiação e provas? Será que vamos ter a oportunidade de conhecer assim uma doutrina tão libertadora? Então, nos convida, Dr. Bezerra, nessa mensagem, para que nós sejamos aqueles espíritos espíritas que demonstrem a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Então, se nós, que nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus, nosso guia e modelo, lembremos quando ele nos disse que não são todos que falam Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, não é verdade? Mas somente aquele que fazem a vontade de Deus, nosso Pai. E o que é fazer a vontade de Deus, nosso Pai, se não trabalhar pelo nosso próprio interesse de nos melhorarmos para podermos nos aproximar cada vez mais desse Pai Criador. Chico Xavier, ele fala numa mensagem, ele mesmo não é nenhum espírito, numa mensagem que se chama Os Tempos São Chegados, o seguinte, que segundo os mensageiros da espiritualidade maior, nós, né, as criaturas terrestres de todas as idades, superaremos as crises atuais. E eles falam que as transformações aflitivas do mundo moderno se verificam para o bem geral. Obviamente, né, como uma criança, que se você der a opção para ela de ir para a escola ou ficar em casa tomando sorvete, jogando videogame, o que a gente acha que essa criança vai falar? Mas nós sabemos que o ir para a escola, trabalhar na sua educação, vai lhe propiciar a descoberta de um mundo novo, grandes oportunidades. Então, quando nós olhamos, né, esse sair da nossa zona de conforto, né, essas coisas, essas transformações aflitivas, como coloca Chico Xavier aqui, nós não temos essa visão disso, que isso é para o nosso próprio bem e para o bem geral. E aí diz o seguinte, que os seus guias espirituais, né, Chico falando, traduzem a nossa insatisfação no mundo inteiro como sendo a ausência de Jesus Cristo em nossos corações. Isso é muito grave, porque está dizendo que esses espíritos, né, da superioridade, né, esses mensageiros do alto, o que eles verificam em nós, a ausência de Jesus em nossos corações, se traduz na nossa ausência de fé, de praticar, porque aquele que tem fé verdadeiramente, ele não questiona. Ele pode até não compreender, como nós não compreendemos, não podemos ter a visão e o entendimento de tudo que acontece no universo, nem tampouco na própria Terra que vivemos. Mas se temos verdadeiramente confiança em um Criador, que nos ama incondicionalmente, e que é justiça, mas acima de tudo misericórdia, então nós vamos procurar guiar os nossos passos dessa maneira. Aí ele nos diz que nós precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Então aqui Chico está dizendo o seguinte, nós estamos tão imersos nas nossas emoções negativas, que nós não estamos tendo tempo para olhar, ou energia para olhar, ou capacidade para apreciar todas as bênçãos que estão sendo nos dadas, todas as possibilidades que representam, assim,
o início de uma era muito mais próspera para o nosso espírito. Estava pensando aqui num exemplo muito simples, né? No dia que a gente vai fazer aquela limpeza em casa, né? Quando você vai fazer aquela limpeza na sua casa, primeiro que você faz é tirar tudo do lugar, né? Desarranja tudo, faz aquela bagunça para você poder realmente realizar né, tudo que é necessário para essa limpeza, para arrumar seu armário, o que seja, não é verdade? Naquele momento, se nós entramos numa casa naquele momento, a impressão que nós vamos dar é ter que aquela casa está fora de controle. Mas, na realidade, ela está passando por um processo de higienização. Um processo de onde, se antes estava agradável, agora vai ficar melhor. Porque nós vamos tirar aquilo que não precisa mais, vamos arrumar direitinho aquilo que não estava arrumado, vamos fazer toda a limpeza necessária para eliminar qualquer foco de infecção, de bactérias que poderiam nos causar. E é isso que está acontecendo no nosso mundo hoje. Então é como se o mundo ele tivesse assim, a gente olha e parece que está naquela, né, uma casa com uma bagunça fora do lugar as coisas, mas na realidade ele é o processo para que nós possamos justamente atingir uma renovação. Né? Aí a gente entra depois na casa, está toda arrumada e fala, ai, nossa, agora até me sinto melhor, não é verdade? É isso que está acontecendo aqui conosco. Ainda numa mensagem em Obras Póstumas, que se chama as expiações coletivas, na parte 1 das obras póstumas, o espírito, é perguntado a esse espírito, Clélia do Plantier, o seguinte, né? O espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como sendo consequência imediata das faltas que nós cometemos nas existências passadas. Isso é muito claro para nós espíritas, né? Quer dizer, é a lei de causa e efeito. Aqui não tem Deus nos punindo, somos nós recebendo as consequências das nossas ações de passado. Mas uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, então não se explica satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, às vezes uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça, e que se abatem tanto sobre os bons como sobre os maus, assim sobre os inocentes como sobre os culpados. Essa é a questão proposta. Então, ok, nós entendemos a nossa necessidade individual. Mas o que significa essa necessidade coletiva, né? É interessante porque Kardec, né, no Livro dos Espíritos, questão 783, ele diz o seguinte, né, os espíritos respondendo a uma questão de Kardec, diz o seguinte, que seja por um flagelo, a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da nossa partida. Então, a única diferença num caso de morte coletiva é que o maior número de pessoas parte ao mesmo tempo. E esse espírito, Clélia do Plantier, ela fala o seguinte, que as leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, são exatamente as mesmas leis. Há indivíduos que cometem delitos individualmente, há indivíduos que cometem delitos a nível da família, a nível da nação, e qualquer que seja o caráter desse delito, nós vamos ter, então, o resultado. E por isso, muitas vezes, não só necessariamente na própria encarnação, mas em outras existências sucessivas, nós vamos acabar encontrando aqueles companheiros dos crimes também. Eu costumo brincar, né, gente, que assim, né, até quando a gente está querendo ir para o bom caminho, né, aqui nós espíritas procurando nos melhorar, procurando conhecer bem, né,
nós estamos finalmente entrando em contato, né, com o mundo, com esse mundo espiritual. Só um momentinho, eu estou vendo aqui, parece que está cortando, está com alguma dificuldade, gente, ou está indo bem aqui? Qualquer coisa, vocês me escrevem aqui, que eu mudo para outro aparelho, tá bom? Então, voltando. Então, no caso, nós temos essa oportunidade de agora conhecermos o Espiritismo, nos unirmos a um centro espírita, até nos tornarmos trabalhadores, né? E, enfim. E como nós sabemos que sempre falamos, né? O Espiritismo é fantástico, maravilhoso, perfeito. As pessoas que estão envolvidas no movimento espírita não necessariamente. Por quê? Porque nós estamos assim num processo de aprendizado, num processo de crescimento, espíritos ainda inferiores. Então, nós chegamos no centro espírita com essa doutrina maravilhosa, perfeita para os nossos tempos atuais, mas nós ainda imperfeitos, vamos ter muitas dificuldades, às vezes dificuldades dos relacionamentos entre os próprios trabalhadores espíritas. Aí eu costumo brincar, né, que os espíritas que se encontram numa certa organização, muitas vezes são aqueles comparsas do passado, né? Aqueles que realmente fizeram o que não devia, mas como a lei é de progresso e como o Pai é misericordioso, felizmente nós temos novas oportunidades e vamos crescendo, vamos aprendendo, até que nós rogamos a possibilidade de servirmos mais. E aí somos convocados para um serviço na casa espírita. Só que aí eles falam, olha, mas tem uma coisa. Lembra aquela turma que você também se utilizava, que eram os seus comparsas do passado? Eles ainda estão um pouquinho, às vezes, mais atrasadinhos, né? Alguns já estão um pouco mais aí também com a mesma intenção, boa intenção que em você. Então, vocês vão agora reencarnar tudo numa mesma época e vão se encontrar no centro espírita daqui a uns X número de anos e vão ter que trabalhar juntos. Então, essa dedicação, essa necessidade e, às vezes, essa dificuldade ainda no convívio tem relação com o nosso comportamento de passado. Mas aqui nós estamos falando num sentido positivo, onde todos nós já estamos querendo saldar as nossas dívidas através das leis do amor, através da dedicação, da caridade para com o próximo. Mas muitas vezes ainda existe resistência e existem faltas tão graves que requerem que essas situações que acontecem, às vezes de expiações coletivas, venham poder, dentro daquele momento necessário, aliviar o peso daquelas criaturas. Então, nós temos que lembrar que isso acontece para o nosso próprio bem, para que nós possamos nos desvencilhar daquelas manchas que ainda se encontram em nossos espíritos e que estão sendo um peso para que nós possamos caminhar mais livremente. Então, graças ao Espiritismo, agora nós compreendemos a justiça das provações, que não decorrem somente de atos da vida presente, né? Muitas vezes nós vamos ver que são resgates das dívidas do passado, né? Então, nós temos que ver que mesmo aqueles que nós falamos, mas poxa, que pena, pobre essa pessoa que aconteceu isso, tão inocente, tão bom, que ótimo, então estava se depurando, se livrando daquele espírito, daquela marca que ainda existia em sua alma, né? Então, essas faltas que são expiadas coletivamente, elas é para que justamente esses espíritos possam saldar com a sua própria consciência o mal
que praticaram em outras ocasiões, né? Neste momento, o importante é nós termos sempre muita solidariedade, sempre nos lembrarmos que nós estamos todos aqui procurando nos reunir para subirmos os degraus dessa escada do progresso, auxiliando uns aos outros. Nós necessitamos uns dos outros, nós necessitamos da motivação, da inspiração, da indulgência, da tolerância. Por isso que é tão importante para nós esse momento também que estamos vivendo e estamos tendo a oportunidade de sentirmos ainda mais a compaixão e realizarmos ações no bem para ajudar o nosso progresso. Para caminhar para o nosso encerramento, eu trouxe uma mensagem que se encontra no livro Roteiro de Emmanuel, que se chama Renovação. E a mensagem diz o seguinte, que as revelações dos espíritos convidam naturalmente às ideias mais elevadas e propósitos mais edificantes. Então, quando nós falamos de tudo que nós temos recebido do movimento espírita, do espiritismo, é justamente isso, né? Esses espíritos, né, da vida maior que vieram nos descortinar a realidade do espírito imortal, da vida após a morte, e nos convidando a reflexões, uma vez que conscientes de tudo isso, a nos tornarmos melhores. Mas ele diz o seguinte, que a humanidade atual, no seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é uma floresta escura, povoada de monstruosidades. Eu me lembro no livro, acho que o Mensageiros, quando o André Luiz está vindo com um mentor aqui para a Terra, e que ele tem um choque, eu não me lembro se é no Mensageiros ou mesmo no Nosso Lar, mas que ele tem um choque que quando ele olha a Terra pela perspectiva do espírito, ele não vê a Terra azul e branca, ele vê a Terra envolta pelos pensamentos negativos, as emoções negativas que representam a psicosfera ainda do nosso planeta. Então é isso que o Emmanuel está dizendo aqui, ainda hoje no nosso estado, aspecto coletivo, ainda a Terra é uma floresta escura, aonde perseveram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas emanadas dos centros da inteligência que lhe oferecem origem. Então ele diz que ainda domina a formação sentimental do mundo os mamutes da ignorância, os megatérios da usura, os iguanodontes da vaidade e os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja ou da ira. Ele está comparando as nossas vibrações com a época dos dinossauros. E nós, achando que já realizamos tanto progresso, né? Todo esse progresso, esse verniz do mundo, todas essas conquistas materiais, mas a nível de espírito nos comportando como seres primitivos. Ele diz que raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo íntimo. É muito grave nós, principalmente, termos a possibilidade de, através do nosso conhecimento, do nosso entendimento, já poder varar esse teto sombrio e ainda nos deixar abafar
pela predominância do que acontece na matéria. Ele diz que os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. Que a voz do Cristo já pode ser ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma. O grande Nelson Mandela costumava dizer que cada um de nós possui alguma luz e que nós jamais deveríamos esconder a nossa luz, muitas vezes até por uma falsa modéstia, porque assim, quando o fizermos, nós não possibilitamos a outros que possam ter também a inspiração, a motivação de iluminar-se a si mesmos. Então aqui, muitas vezes, né, é como nós temos naquela pergunta de O Livro dos Espíritos, né, que fala por que o mal parece ainda dominar, e a resposta é porque o bem é tímido. Por que ainda temos que ser tímidos? Porque ainda não sabemos nos colocar no mundo com aquilo que já vem no nosso estado de espírito. Por que vamos esconder que trazemos sim o desejo, o anseio de encontrarmos Jesus, de seguirmos os seus exemplos? Às vezes por causa do julgamento do mundo, quando na realidade são tantas as pessoas que estão procurando essa luz, porque a tristeza e a angústia está invadindo todos os lares. Porque não podemos mais ser indiferentes às dores dos nossos irmãos. E nós temos em nossas mãos o Consolador prometido. Aquele Paracleto que Jesus anunciou que traria no momento de maior amadurecimento de seus irmãos e irmãs em humanidade. E como nós vimos, o momento de amadurecimento significa justamente esse momento de angústia de alma, de romper dos paradigmas anteriores e despertarmos para um novo paradigma. As pessoas necessitam das migalhas de luz que podemos já oferecer. Nessa passagem de transição, neste momento das expiações coletivas que atingem toda a humanidade, possamos nós estar atentos e não perder a oportunidade de servirmos. Emmanuel diz que quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Não queremos mais ver a Terra dominada por essa psicosfera que representa essa floresta escura. Nós queremos uma floresta verdejante, onde o sol atravessa e traz vida e vida em abundância. Então, nos fala Emmanuel que nobre é a missão do Espiritismo. Descortinando a grandeza da universalidade divina, a acanhada visão terrestre. No entanto,
muito maior e mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus, para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. Que grande oportunidade estamos vivendo no momento. Que não nos detenhamos nas considerações pessimistas. Que não pensemos que este é o momento simplesmente do estertorar para o sofrimento, mas que tenhamos essa visão, dessa possibilidade de divinizar o nosso planeta, de fazermos com que as emanações fluídicas que saiam de nós mesmos possam contribuir para que a época chegada seja uma época de transformação, de iluminação, da prática da fraternidade, que representa a coroação do processo maior que Jesus, já há mais de 2000 anos, nos indicou com suas palavras, para que possamos ser nós, os seus discípulos. Temos que, acima de tudo, amarmos uns aos outros, deixando as nossas emoções inferiores na estrada do passado e caminhando agora nesta jornada que nos leva rumo a nosso Pai Criador, bondade, amor, justiça e misericórdia. Obrigada, Senhor, pela doutrina bendita que nos inspira, que nos instrui e que nos convida para que possamos nós fazer parte deste processo de renovação. E agora nos colocamos à disposição para aqueles que quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. Jussara, você acalmou o nosso coração com as suas palavras, com a sua palestra. Temos algumas perguntas. Vamos à primeira? Claro. A Beatriz nos pergunta: essa angústia que estamos sentindo não é um pouco por causa do medo que temos de olharmos intimamente para nós mesmos? Tipo, conhece-te a ti mesmo? Completamente, Beatriz. E não só o medo da gente ter que olhar para nós mesmos. Ontem mesmo eu estava fazendo uma live. Tem uma outra coisa que nós temos mais medo ainda, que é de ter que reconhecer que a gente estava errado. Né? Então, ter que colocar o orgulho de lado. Então, quando eu olho para mim mesma, né? Nesse sentido, nesse convite, né, de transformação interior tão necessário, se tivesse tudo bem, se eu estivesse fazendo tudo certo, eu já estava vivendo aí em outro tipo de mundo, já não estava mais aqui na Terra, não é verdade? Então vamos assumir que realmente tem um monte de coisa que estava fora do lugar. Só que agora eu sou obrigada a reconhecer que eu estava errada. Então, e a corrigir, né? A corrigir. Então, já que eles falam, né, que os amigos espirituais nos dizem que o pior, né, as piores chagas, né, é o orgulho e o egoísmo. Então, o nosso orgulho nesse momento tem que ser massacrado. Porque eu tenho que olhar no espelho e falar: você estava errada. Ou você está errada, você tem que fazer seguir um outro caminho. E por isso que, na verdade, apesar de ser tão fácil, de uma certa forma, nós discorrermos sobre esse momento, né, podemos até fazer com uma certa leveza, falar sobre a transformação interior,
na hora de fazer, não é tão fácil assim, não. Porque implica em ações, né? Por isso que muitas vezes, até quando a gente faz esse tipo de apresentação, não tem nem muita pergunta, não, porque a gente fica muito mesmo no estado reflexivo, né? De pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Gente, há um tempo atrás, acho que há uns 4 anos, Divaldo estava aqui visitando a gente, fazendo um trabalho junto somente com os trabalhadores dos centros espíritas, né? Quando ele vem, às vezes a gente usa essa oportunidade para chamar só os trabalhadores, e aí, do centro, não, né, aqui da federação, nesse caso era a federação estadual, e aí, no final, ele deu uma comunicação de Dr. Bezerra, uma psicofonia, e Dr. Bezerra falou, nós temos gravado isso, falou exatamente desse jeito, que às vezes é difícil a gente lembrar, né, exatamente como ele falou. Ele disse o seguinte: esta é a última oportunidade de vocês. Assim. Então, não dá mais para a gente ficar se enganando, né? Mas a boa vontade conta. E Deus sabe das nossas intenções. Então, se a gente estiver com boa vontade, não vamos sair daqui perfeito, não tem jeito. Não tem jeito. Mas se a gente está com boa vontade para domar as nossas más inclinações, já está bom. Precisamos estar no esforço, né? Como diz o Evangelho, no esforço de ser uma pessoa melhor, né? Essa busca precisa ser incessante. A Beatriz agradeceu a sua resposta. Obrigada, Beatriz. Vamos à segunda pergunta. Vamos. Jussara, esse momento de pandemia que estamos vivendo é para o nosso adiantamento espiritual? Com certeza, né? Quanta coisa nós estamos aprendendo. Ninguém está dizendo aqui, sabe, que ótimo, continua mais 5 anos, pelo amor de Deus, não aguentamos mais, né? Só que é o seguinte, né? Nós sabemos, vai depender da gente, né? Nós já sabemos quais são as regras do jogo. Então, depende da gente. Mas é lógico que nós estamos aprendendo, estamos tendo uma enorme oportunidade de rever, sabe, de repente, que ontem eu até nem lembrava a palavra que eu falei isso, aí pedi, como é que fala isso em português? Resetar. Nós estamos tendo uma oportunidade fantástica de resetar. É assim mesmo que fala isso? Resetar, começar de novo, né? Porque, de repente, nós saímos da nossa rotina, né? Passamos a ficar em casa, tivemos que do dia para a noite, nos adaptarmos, reaprender um novo estilo, né? A própria lei de conservação, da sobrevivência, né? Como é que eu posso sobreviver a tudo isso? Então, sem dúvida alguma, depois que passar tudo isso, depois que, né, nós, principalmente essa parte toda tão grave, né, das dores, das perdas que estão ocorrendo no seio de a maioria, se não de todas as famílias, né? Nós vamos olhar para trás, vamos dizer, foi um período difícil, mas um período de grande descoberta, de grande aperfeiçoamento. E eu acho que é essa oportunidade, né? É que nem quando a gente fala, quando a gente tem sei lá, você tem um tumor, aí o médico fala, olha, se você passar por uma cirurgia, a gente retira esse tumor, você fica bem de saúde. Aí a gente vai fazer o quê? Falar, não quero ir para a cirurgia? Não, a gente vai para a cirurgia, é ruim, vai doer, tem um período de recuperação, etc., mas a gente fica boa depois. Então, é como se a gente estivesse passando agora por um procedimento cirúrgico, né? Mas necessário para que a gente saia dele mais saudável. Com certeza. Então, nossa última pergunta vem do Caio, a outra foi da Norma. Jussara, se não aprendermos agora, teremos que passar por outras pandemias? Olha, nós nem fomos embora dessa ainda, Caio. Bate na madeira aqui. Então, olha, eu estou esperando que a gente já aprenda agora e que a gente possa passar dessa pandemia, sei lá, mais 1, 2 anos, que não sejam 5 que eles estão esperando que pode ser, entendeu?
Mas enquanto houver necessidade, né, de o pai despertar seus filhos, se a gente não vai por bem, vai por mal, né? Então, eu espero que não, né? Eu espero que realmente possa haver, entre tudo que está acontecendo, né, esse processo da nova era, mundo de regeneração, essa dor, essa oportunidade toda que estamos passando, que possamos aprender as lições e não repeti-las, ou não ter que repeti-las no futuro, né? Nada de repetência, gente, por favor. São coisas tão básicas, né, que nem a gente fala, sabe, que custa a gente usar uma máscara para nos proteger, lavar as mãos, gente, a gente aprende isso desde a infância, né, esses primeiros conceitos de higiene, né, tudo bem, né, ainda mais para brasileiro, a gente não poder se abraçar e se beijar, é realmente uma coisa, uma tristeza, né, não dá, né, mas enfim, né? Se é isso que a gente tem que fazer, pensando no bem geral, é o momento da gente deixar o egoísmo de lado. É pensar no bem geral. Entendeu? Eu estava lendo essa semana aqui no Japão, por exemplo, todo mundo usa máscara, não é nem porque às vezes eles querem usar máscara, é porque eles não querem ser nem questionado por que você não vai usar. Por que você não vai pensar no seu próximo? Né? Então, gente, vamos aprender com isso, né? E vamos cada vez mais ser disciplinados, né? Como o Emmanuel falou, disciplina, porque aí nós vamos estar mais fortalecidos, mais seguros, contribuindo para o bem geral e tendo um resultado positivo dessa grande tristeza, pandemia, dificuldade que estamos todos passando. Que assim seja. Jussara, gratidão, né, por cada palavra, por cada esclarecimento, realmente trouxe um alento para o nosso coração, né, esse momento está sendo um dos mais difíceis aqui no Brasil, né, com tantas mortes, tantas pessoas, né, passando por essa provação, né, então, assim, com certeza dá um refresco, né, para a gente suportar os próximos meses, poucos, se Deus quiser, né? Mas agradecemos muito e que você possa estar conosco mais vezes, né? Nas nossas semanas espíritas e em outros instantes. Claro, muito obrigada, viu, Thaís? Obrigada também ao Caio, que me convidou, e a todos vocês, parabéns mais uma vez pela celebração, e vamos continuar assim, fortes, firmes, e espalhando a luz, o otimismo, a alegria, para mudar um pouquinho essa aura de tristeza que ainda que está nos envolvendo, né? Com certeza. E agora a gente gostaria de pedir para você fazer a nossa prece final. Claro. Então vamos fazer uma prece neste momento de louvor a nosso Pai Criador, reconhecendo os benefícios que recebemos em nosso dia a dia, mesmo quando visitados pelos dissabores, pelos desafios, com a bênção do esclarecimento de nossos irmãos maiores e de nosso Mestre Jesus, encontramos assim o alento necessário para superar as dificuldades e seguirmos num caminho
para promover o nosso bem interior. Rogamos a este Pai misericordioso que abençoe todos os lares que estiverem conectados conosco, mas também todos os lares que estão sendo visitados pela dor, para que o Consolador prometido se faça presente e a paz penetre todos os corações. Acreditemos, irmãos, na espiritualidade. Acreditemos na bondade divina que nos circunda a todos e que vive em nossos corações através da centelha que marcou a nossa existência. Senhor, sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Jussara. Bem, amanhã nós vamos ter mais nossa penúltima palestra, né? Mas num horário diferente, 13h30 da tarde. Então, contamos com todos vocês para essa apresentação musical de Domingos Palazzi e a palestra de Charles Kempf, com o tema Regeneração da Humanidade, no que o Espiritismo pode contribuir. Além disso, a gente quer lembrar do sorteio, né, dos livros, que será no domingo, dia 18, e ainda dá tempo de vocês se inscreverem, concorrerem a esses livros de Herculano Pires, certo? A gente agradece, então, a presença de todos, e para a gente encerrar, a gente faz aqui, né, uma homenagem a Jesus, trazendo, mais uma vez, o vídeo, né, o vídeo com as imagens. Aquele povo reunido ao seu redor, absorvendo sublimes ensinamentos, seu evangelho aplacando a dor maior, quanto consolo em meio a tanto sofrimento. Quanta saúde, quanta felicidade vinham das mãos daquele mestre tão bonito. Quanta certeza da vida na eternidade, quanta verdade vinda do Pai infinito. Ele traçara por sua própria vontade, através do sacrifício e da dor, uma jornada para nos levar da iniquidade, ensinando a caridade e o amor. E aquele dia ficou para sempre gravado no éter cósmico para toda a eternidade. Pois mesmo tendo sido ele crucificado, rogava ao Pai que perdoasse a humanidade.
divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Quanto amor ele doou naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Ah, quanto amor ele doou naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformou